O Santos finalmente se pronuncia sobre a situação de William Arão. O médico do Santos, Rodrigo Zogaib, que inclusive é chefe do núcleo de saúde do Peixe, concedeu uma entrevista à Santos TV, falou não só de William Arão, também deu uma informação importante sobre Gabriel Bontempo e atualizou também sobre a condição física de Neymar Júnior e também deu uma pincelada sobre os recém-contratados nessa janela de transferência. Então vamos ouvir o que tem a dizer Rodrigo Zogaib. Chegaram bem, fizemos todas as avaliações que a gente costumeiramente faz, né, com avaliações cardiológicas, avaliações físicas, avaliações de patologia clínica, né. Todos se apresentaram muito bem, já em plena atividade. O Alexis, que foi o último, chegou da seleção do Paraguai, está agora sendo submetido a algumas avaliações acessórias, como ele estava à distância quando foi contratado. A gente manteve contato com o departamento médico, tanto da seleção como do clube que ele estava. Tivemos acesso a todos os exames feitos na última temporada, estava tudo bem e todos estão caminhando bem, já em plena atividade. O William Arão, nós tivemos a infelicidade de ele se machucar logo que ele chegou, na verdade. Antes do primeiro jogo, dele ter participado do primeiro jogo, ou dele ter sido elencado para o primeiro jogo. No primeiro treino, ele sentiu uma dor na região do músculo sóleo, na panturrilha, e era uma lesão pequena, né? Foi uma lesão pequena, né? Mas é um músculo importante, é um músculo que ele é utilizado para fazer a gente andar, saltar, correr, ainda mais para um atleta de futebol, né? E agrega-se a isso o fato de ele não ter um histórico de lesão em nenhum músculo, não só no sóleo, como nenhum músculo que comumente existe de lesão no futebol. Então ele não tem um entendimento de como funciona para o atleta a melhora da lesão muscular, né? Então o que aconteceu? Ele teve essa lesão, nós tratamos uma semana, 10 dias, ele voltou ao grupo, ao treinamento, depois para o grupo e foi elencado para 2 jogos. Um deles ele participou, parte do jogo. E depois desse que ele participou, no treinamento da semana subsequente, ele voltou a sentir. Nós repetimos os exames algumas vezes, né? Realmente um edema se permanecia, aumentava um pouco, diminuía um pouco, dependendo, evidentemente, do grau de solicitação que era feito nos treinamentos. Mas isso se estendeu um pouco, porque ele voltava a sentir quando a gente aumentava um pouco o tipo de treinamento para ele, né? E a gente fez uma programação um pouco mais lenta, de acordo com as informações clínicas, tá? E ele tem evoluído bem, tá? Realmente fugiu um pouco do que se espera, do que a torcida espera, que volte o mais rápido possível, e a gente faz isso sempre que possível, mas a gente tem que respeitar uma série de limites do atleta e do que pode ser feito para isso, né? Mas ele está indo muito bem, ele é um atleta bem profissional, ele fica em tratamento e treinamento contínuo aqui, tá? E está na fase final, já tá indo para o campo, né? E logo ele vai estar à disposição aí do treinador. O Neymar, primeiramente, dizer que ele evoluiu de uma forma muito satisfatória, desde a chegada dele aqui. Ele chegou numa condição muito diferente da que ele está hoje, né? Tanto que ele teve algumas pequenas lesões, né, que era esperado no quadro pós-operatório do tipo de cirurgia que ele teve. As lesões foram pequenas, né, a gente foi ajustando a capacidade física, o equilíbrio muscular, a quantidade de força, de potência, de resistência muscular, tá? E os treinamentos. Hoje ele já tem um histórico aí de 8 jogos completos, né, coisa que não é um marco, né, no pós-tratamento da lesão que ele teve e para ele, né. Ainda está numa ascendente, ele ainda vai melhorar bem, né, na nossa programação. Então a gente está muito satisfeito, muito feliz com a evolução física do Neymar, né? Quanto à lesão, sim, ele teve uma pequena lesão, na verdade foi um edema também, no músculo adutor. Evidentemente, a gente entra em contato com a CBF, né, quando trata-se de jogador da seleção, convocado para a seleção corriqueiramente. Foi discutido, foi mostrado, foi enviado os exames, né, e a nossa opinião foi que ele estaria pronto para o próximo jogo, que seria o jogo do Fluminense, né? Como foi o que ocorreu, né? Ele ficou afastado poucos dias, reintegramos ao grupo, ele treinou, foi para o jogo e participou do jogo. O tempo teve uma lesão do músculo adutor, tá? Grau 2A na classificação britânica, significa que é uma lesão que não tem uma descontinuidade de fibras importante, mas tem um edema um pouco maior, tá? E tem hoje 9 dias, né? A nossa expectativa é entre 14 e 20 dias para retorno ao grupo. Então tá aí o Rodrigo Zogaib falando sobre o Arão, principalmente, Neymar, Gabriel Bontempo, né? Infelizmente uma notícia não tão boa sobre o Bontempo. E também deu uma pincelada aí sobre os jogadores que foram recém-contratados
nessa janela de transferência. Antes da gente ir tópico a tópico, né, sobre cada questão que o Rodrigo Zogaib abordou, quero só dar uma dica para vocês, porque a GoCase tá com várias promoções em seu site por conta da semana Go Lover. Então, se você, assim como eu, adora as estampas, os produtos licenciados do Peixão lá na GoCase, é o momento de você garantir a sua belíssima garrafa Fresh, tá bom? Utiliza o cupom GONAGELA que está aparecendo aqui na tela. Dá pra você escolher a estampa que você quiser do Santos, tem de outros clubes, caso você queira presentear alguém. Dá pra você personalizar com o seu nome. Tem também de mimo, de brinde, pra você que vai comprar esta garrafa com o cupom GONAGELA. Você também vai ganhar esta base de silicone para você colocar aqui embaixo da sua garrafa e mantê-la ainda mais protegida. É uma ótima dica de presente, tá? Eu tenho uma amiga que é fã da Taylor Swift, inclusive espero que ela não esteja assistindo esse vídeo para não estragar a surpresa. Mas eu comprei uma garrafa Fresh para ela da Taylor Swift. Então, fica a dica aí de presente caso você queira presentear alguém, utiliza o cupom GONAGELA, tá bom? Um grande beijo, Thaís, feliz aniversário. Mas bom, vamos falar sobre essa questão que o Rodrigo Zogaib trouxe. Porque assim, muitos torcedores, jornalistas, produtores de conteúdo que falam sobre Santos sempre pediam para que o Santos se pronunciasse por meio de uma nota oficial que fosse sobre essa situação do Ilharão, sobre a situação do Neymar também, né? Por que o Neymar não foi convocado, tá com lesão, tá com edema? Demorou para fazer isso, mas antes tarde do que nunca, né? Ele fala sobre essa questão do Ilharão em um momento pós uma discussão de possibilidade de rescisão de contrato. Na informação, até dando os créditos ao Lucas Mussetti, que trouxe nos últimos dias que o Santos já pensava em possibilidade de rescisão caso o Ilharão não ficasse logo à disposição do Vojvoda. E é um Santos que entende que pro camisa 5, que seria a posição do Ilharão, é uma posição que o Santos está carente, precisa contratar. E isso se traduz na busca do Santos na última janela, que era um Santos que estava oferecendo valores altíssimos por jogadores. Só não contratou porque os clubes acabaram recusando por N motivos. Mas é um Santos que entende que tem uma posição carente e um jogador que foi contratado, que tem um salário alto, que não consegue ficar à disposição logo. E uma coisa que o Rodrigo Zogaib, ele deixa bem claro nesse vídeo a Santos TV, nem sei se foi proposital, mas eu noto que ele fala, não teve lesão, né, apresentou edema, que não sei o quê. E assim, edema é o que o Neymar teve, tudo bem, foi numa região diferente, o Neymar teve no adutor, o Arão tem na panturrilha. E a panturrilha é um local mais chatinho mesmo, né? De você recuperar, de você conseguir, né, ganhar massa, enfim, né? Mas faz muito tempo que o Arão tá nessa de edema e nunca fica em condições. Nunca fica em condições, porque ele sempre fala, mas eu tô apto pra treinar, mas eu tô sentindo dor e tal. Então, o que tá acontecendo de fato? É o jogador que quer voltar a ficar à disposição com nenhuma dor? Será que é possível um jogador de futebol não ter nenhuma dor? Será que todos os jogadores hoje do Santos que vão jogar contra o Atlético Mineiro vão entrar em campo sem nenhuma dor? É possível isso? É uma pergunta que eu faço. Ou o jogador ele aprende a conviver com a dor? Eu sei que sentir dor é muito chato, mas será que dá pra você jogar com dor, mesmo sem oferecer tanto risco? Enfim, é uma pergunta que eu faço aqui de leiga, tá? Tô jogando aqui pra gente discutir esse ponto. Outra coisa também sobre o Neymar que eu queria comentar com vocês, que eu já venho comentando em outros conteúdos que a gente produz aqui, é que eu senti o Neymar um pouco mais seco, sabe? Deu uma enxugada nas fotos, nos vídeos que o Santos está divulgando do Neymar. Então eu acho que essa data FIFA foi interessante. Talvez com essa secada que o Neymar teve, quem sabe ele ganha um pouco mais de velocidade, né? Fica um jogador um pouco mais veloz e isso possa ser bom para ele também. Mas eu tive essa percepção, né, dessa mudança física
do Neymar, e também há quem diga que o Neymar tá treinando normalmente, né, não tá com nenhuma limitação, né, por conta desse edema que ele teve lá atrás, jogou contra o Fluminense, vai jogar contra o Atlético Mineiro, inclusive está treinando como titular para esse jogo contra o Galo, que era uma dúvida, joga no sintético, não joga, mas está treinando entre os titulares, tá bom? A não ser que mude alguma coisa de última hora, mas até o momento deste vídeo, Neymar deve ser o titular contra o Galo. E sobre o Gabriel Bontempo, é uma notícia ruim, mas acaba a gente entendendo por que ele não tá aparecendo, obviamente, nos times prováveis para enfrentar o Galo, porque tá com esse problema de lesão. E, inclusive, o próprio Vojvoda, depois da partida contra o Fluminense, ele fala que ele jogaria com um Bontempo de titular. Só que ele tinha sentido um desconforto. E aí, imagino, né, que depois desse desconforto vieram descobrir que era de fato uma lesão, e agora o Rodrigo Zogaib revela que foi uma lesão um pouco mais chatinha, que vai demandar esse tempo maior de recuperação do Bontempo, né? Provavelmente deve perder também esse jogo contra o São Paulo, deve voltar, acredito eu, lá para outubro, né? Sendo um pouco mais otimista. Só que aí o Vitor Hugo pode ganhar essa oportunidade de brilhar os olhos do Vojvoda, porque o Vitor Hugo joga ali numa posição similar à de Gabriel Bontempo, tanto como um meia mais avançado, como também como um segundo volante. Então pode ser aquilo, né? No futebol, às vezes você acaba se lesionando e dando espaço para um outro jogador que às vezes pode se firmar e não sair mais. Então, quem sabe, é uma oportunidade para o Vitor Hugo, tá bom? No mais, é isso. Acho que deu pra gente entender alguns pontos aí que o Rodrigo Zogaib trouxe. Seguimos aguardando o William Arão. Expectativa é que na próxima semana, né, ele já participe mais dos treinamentos do Santos com os demais jogadores, e não apenas essa transição juntamente com a fisioterapia do Peixe. E torcer para que ele fique logo apto a jogar, porque é um jogador que tem qualidade, tá? O William Arão, eu lembro que quando ele foi contratado, fiz vídeo aqui pro canal falando que entendia que ele seria titular absoluto desse meio campo do Santos, mas é aquilo, né? Precisa ter condições para ficar à disposição de Vojvoda. Mas me conta aqui nos comentários o que você achou desse pronunciamento tardio do Santos, mas é o que eu falei, antes tarde do que nunca. Que vire rotina, tá, Santos? Que vire rotina. Acho que foi bom colocar o médico do Santos pra falar, mas que vire rotina, para que não precise ficar disse-me-disse, criar a teoria da conspiração. Coloca, já fala, ó, aconteceu isso com o Neymar, com o Bontempo, com o Arão, com o Luan Pérez, com o Basso, com o Brasil, com qualquer jogador. O torcedor quer transparência. Às vezes a transparência é a melhor coisa do que, né, querer omitir, querer, enfim. Então, gostei, Santos. Gostei que repita isso para as próximas situações, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Tchau!